Bom dia, meus alunos do primeiro ano. Muita saudade de vocês. Tudo bem? Estão se cuidando bem? Em breve nós vamos voltar, né? Então, lembrem-se, estamos juntos e vamos vencer em nome de Jesus. Bom, hoje as nossas aulas serão de correção de atividades. As atividades do livro didático, que vão da questão da página 44 até a 64, e as atividades do livro de atividades. Provavelmente, possivelmente, eu vou tirar foto de algumas páginas do livro de atividades e postar para vocês. Porque na primeira semana de maio, primeira aula que nós tivermos, vocês vão fazer para mim uma atividade que eu vou estar enviando para vocês, tá? Em PDF, você vai só clicar lá, abrir, resolver a atividade, vai consultar o material que você quiser, tá certo? Por isso que a minha preocupação em fazer a correção. Se você quiser não buscar ajuda em nada, só o seu aprendizado, eu vou ficar muito feliz. E você vai me enviar pelo meu e-mail. Não quero que envie pelo WhatsApp o gabarito. Tem um gabarito no final da atividade, tá? Então vamos aí, pega seu livro didático e abra-o na página 44. Foi uma questão que muita gente me pediu ajuda, né, no privado. Então, pediu para nós organizarmos as ideias. Tem que estar lá, representações cartográficas, está lá quanto à escala, né, o livro nos deu isso aí, quanto à superfície de projeção e quanto às propriedades. Então, quanto à escala, ela pode ser plana, pode ser de uma planta, que geralmente o engenheiro usa, né, a planta de uma casa, pode ser no mapa e pode ser em uma carta topográfica, por exemplo, do perfil do relevo, ou uma carta de voo, né, uma carta náutica que eles vão utilizar. Quanto à superfície de projeção, ela pode ser cilíndrica, cônica e azimutal. Lembra os tipos de mapas? Né? Que nós tivemos os primeiros cartógrafos, cada uma delas, não tem nenhuma que é 100% perfeita, né? Então, nós vamos ter aí, algumas vezes, distorção. Quanto às propriedades, ela pode ser conforme, equivalente, afilática e equidistante. Agora, lá na página 45, na hora de estudo, a questão número 1. De que forma as tecnologias dos sistemas de informação geográfico, SIGs, estão presentes no nosso cotidiano? Argumente e exemplifique. Então, a tecnologia do SIG está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, facilitando a localização dos pontos na superfície terrestre, através do GPS, vai ajudar no controle do tráfego aéreo e assim por diante. A número 2. Que visão do mundo tende a ser reforçada pelas representações cartográficas que trazem a Europa com dimensões maiores e de maneira centralizada? Justifique sua resposta. Bom, lembra que a visão eurocêntrica, ela acontece que foram os primeiros mapas desenhados pelos cartógrafos europeus? Então, a Europa ficou numa visão, né, numa localização central. Então, a gente chama de eurocentrismo, né? E esses primeiros mapas, então, foram desenvolvidos por influência dos cartógrafos europeus. Então, eles puxaram a sardinha para o prato deles. A número 3, da página 45. Cite 5 diferentes tipos de mapas temáticos que aparecem em um atlas. Lembra o que é um atlas? A coletânea de vários tipos de mapas? Então, eu vou ter um mapa populacional, um mapa de vegetação, um mapa de clima, um mapa de relevo. Eu posso ter um mapa econômico, um mapa geológico, né? Eu posso ter um mapa ainda da atualidade, onde eu posso colocar aonde se iniciou a pandemia, né, do Covid, né, do coronavírus, e para quais lugares que eles foram. Tudo isso a gente pode lançar a mão em direção, né, à construção de um mapa. A número 4. Em um determinado mapa, a distância entre duas cidades, medida em linha reta, é de 8,6 centímetros. Isso é a medida do papel.
É o que a gente chama de Dzinho, a distância no papel. Considerando que a escala utilizada é de 1 por 3 milhões de centímetros, qual é a distância em linha reta? Então, eu vou multiplicar, né, esses centímetros, 3 milhões de centímetros, vezes 8,6, né, centímetros, e eu vou encontrar lá e eu vou transformar em quilômetro. É 258 quilômetros a resposta. Na questão 5, eu quero chamar a atenção aqui no mapa. Vocês vão prestar bastante atenção que eu coloquei aqui uma observação. Cuba, eu medi lá no papel, lá no mapa que o autor pediu para a gente olhar, no mapa da América Central, na página 66, e eu encontrei de um ponto, do ponto leste ao ponto oeste, eu encontrei 5 centímetros no papel. Então, é o Dzinho. O Dzão, né, é a distância real, a distância no terreno. Foi de 1,200 quilômetros, ou 1.200 quilômetros. Pediu que a gente calculasse qual é a escala aproximada. Vai dar umas diferenciações. Então, nós vamos pegar 1.200, dividir por 5, e eu vou encontrar uma escala de aproximadamente 1 por 24 milhões de centímetros, ou a escala gráfica 2,400 km, quilômetro. A número 6, a resposta correta é a letra B. A número 7 é a letra B também. Lá na página 8, página 46, a questão 8 é a letra E. A 9 é a D. A número 10 é a letra A. A número 11, as opções corretas são 1, a 4 e a opção 8. Então, meus alunos, lá na página 52, tem um mapa lá do Brasil com os pontos extremos do Brasil. O que é um ponto extremo? É até onde prolonga a faixa de terra daquele determinado local. Então, nós temos um ponto extremo ao norte, ao sul, a oeste e a leste. Correto? Vocês vão verificar aí os pontos extremos. Lá na questão da página 53, tem lá um texto que vai falar para nós que antigamente eles falavam que o ponto extremo do Brasil ao norte era Oiapoque. E na verdade não é, né? Na verdade é a nascente do rio Ailã. Então a gente precisa ficar atento a isso. Tem até música do Oiapoque, é o Chuí, né? Então perguntou assim, o que é Oiapoque? Oiapoque é o nome de um rio que marca a divisa do Amapá com a Guiana Francesa e também de um município do norte do Amapá. Então, não é ponto extremo, correto? 2, o Oiapoque é, de fato, o extremo norte do país? Justifique. A foz do rio Oiapoque assinala o extremo setentrional do litoral brasileiro, mas não é a extremidade norte. Porque, como eu disse para vocês, a extremidade norte é a nascente do rio Ailã, lá no Monte Caburaí, né, no estado de Roraima, aquela pontinha em Roraima maior. 3. Qual é a sua conclusão a respeito da expressão o Brasil do Oiapoque ao Chuí? Então, vai ser um exemplo típico, né, do senso comum que é aplicado à geografia do Brasil, mas não é uma afirmação cientificamente correta. É uma coisa popular, no linguajar aí. Bom, agora nós vamos lá para a página 57. Vamos lá? Tem lá o mapa de fuso horário, nós sabemos o que é fuso horário, eu expliquei já para vocês anteriormente, né, em vídeos anteriores. O principal meridiano, que é o meridiano base, é o meridiano de Greenwich. É a partir dele que nós vamos ter oeste a hora atrasa e leste a hora adianta. E do intervalo de uma faixa de um meridiano a outro são 15 graus e a cada 15 graus nós vamos ter uma hora, ou adiantado ou atrasado. Então vamos lá. O meridiano de 15 graus, 1 hora. 30 graus, 2 horas. 45 graus, 3 horas. 180, 12 horas. 12 horas para leste, 12 horas para oeste. Oeste atrasa, leste adianta.
Com base no planisfério, você vai olhar esse mapa aí, né, da página 57 e responder aí a hora legal, o horário das cidades descrito abaixo. Brasília, Brasil. Então vai ser 14 horas. De acordo com o GMT, meridiano de Greenwich, nós vamos estar menos 3 horas. Cairo, 19 horas. E de acordo com o GMT, que é o meridiano de Greenwich, mais 2 horas, está adiantado. Los Angeles, em relação ao GMT, menos 8, lá são 9 horas. Cidade do Cabo, África do Sul, o GMT, 2 horas e 19 horas. Sydney, que é uma cidade importantíssima da Austrália, não é a capital é Canberra. Então, de acordo com o meridiano de Greenwich, o GMT, 10 horas, mais a hora lá vai ser 3 horas do dia seguinte, correto? Já mudou a data, né? Cidade do México, de acordo com o GMT, meridiano de Greenwich, menos 6 horas, está atrasado, porque está a oeste, lá são 11 horas. Tóquio, o Tóquio está mais a leste, em relação ao meridiano de Greenwich, 9 horas, né? Está adiantado. E a hora local lá seria 2 horas, porém, do dia seguinte, a data seguinte. Agora vamos lá, por favor, para a página 60. Vamos lá? Eu tenho aí algumas palavras num quadro, né? Foi riscada a palavra que eles usaram para ser a palavra geradora, Brasil, localização. Então, o primeiro item lá em cima são limites e abaixo aí saindo de Brasil, localização, pontos extremos. Então, no limite, a setinha saindo, o primeiro quadro lá, norte, sul, leste, oeste, sudoeste. Agora, saindo do norte, a setinha saindo do norte, Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. A setinha saindo do sul, Uruguai. A setinha saindo do leste, Oceano Atlântico. A setinha saindo do oeste, Peru e Bolívia. A setinha saindo do sudoeste, Paraguai e Argentina. Agora vamos para os pontos extremos. A primeira setinha, setentrional, a mesma coisa que norte. Meridional, mesma coisa que sul. Oriental, a mesma coisa que leste. Ocidental, a mesma coisa que oeste. Então, saem lá do retângulo setentrional. Nascente do rio Ailano, Monte Caburaí. É um ponto extremo do Brasil ao norte, estão lembrados? Meridional, Arroio Chuí. Arroio é um córrego. Aqui a gente fala córrego, lá no sul eles chamam de arroio. Oriental, Ponta de Seixas, lá na Paraíba, né? E ocidental, a nascente do rio Moa, lá na Serra de Contamana, no Acre. Correto? Vamos agora para a hora de estudo da página 61. Então, tá lá o enunciado perguntando as horas em Manaus, 16 horas. Brasília, 17 horas. Campo Grande, 16 horas. Arquipélago Fernando de Noronha, 18 horas. Belém, no Pará, 17 horas. Rio Branco, no Acre, 15 horas. Porto Alegre, 17 horas. Aracaju, no Sergipe, 17 horas. Boa Vista, em Roraima, 16 horas. São Paulo, 17 horas. A questão número 2, letra A, é falsa, né? A parte dessa faixa que abrange as unidades da Federação das Regiões Norte, como Amapá, Pará e Tocantins, e Nordeste, todos os estados, não adotam horário verão. Lembra o que é horário verão? É aquele que em determinado período do ano, quando começa a estação do verão, a gente adianta 1 hora no nosso relógio. Esse ano não vai ter, né? O decreto do presidente cortou o horário verão. Segundo esse, para economizar energia. A letra B. A diferença horária entre Manaus e Rio de Janeiro, com a duração do horário de verão, passa de 1 para 2. É verdadeira ou falsa? É verdadeira, né? Então, realmente é verdadeiro. Porque no horário normal era 1 hora, mas acresceu o horário verão e eles não adotam, então 2 horas.
A próxima aí, que é a letra C, para a gente colocar verdadeira ou falsa. Ela é verdadeira porque adianta 1 hora em Brasília em virtude do horário verão, com a relação do arquipélago Fernando de Noronha. A letra D, ela é falsa, porque nesse período utilizam-se 4 diferentes horários, fusos horários. O Brasil hoje, então, atualmente, ele tem 4 fusos horários, e nem todos adotam o horário verão, correto? Bom, a partir da página 62 e as atividades do livro de atividades, eu vou fazer foto e vou colocar no WhatsApp para vocês fazerem a correção. Lembre-se, é a primeira aula no mês de maio, nós iremos fazer uma atividade, correto? Fiquem com Deus e até a próxima aula.